Olá pessoal, tudo bem? Vou compartilhar um pouco de como foi a minha experiência com a cesárea, com ser mãe. Na verdade, em 2019, eu e meu esposo, nós decidimos que teríamos um filho. Mas eu, na época, eu tive uma infecção intestinal, então eu tive que primeiro fazer um tratamento, dessa referente a essa infecção intestinal. Quando estava tudo ok com o tratamento, veio o Covid, e daí eu tive o Covid, daí novamente esse sonho ele ficou guardadinho, a gente interrompeu esse sonho. Depois eu então tive pedras na vesícula, precisei tirar a vesícula, então novamente a gente ficou aguardando. E então no ano passado, nós então decidimos, agora sim nós vamos ter um filho. E Deus nos abençoou que eu engravidei, de uma menina, a Esther, e Deus abençoou a gestação, foi tudo tranquilo, tudo uma bênção. E nós tínhamos o desejo no nosso coração de termos, no caso de eu ter um parto normal. Esse era o desejo do meu coração, eu falei com o doutor. O que aconteceu? Quando eu estava de 40 semanas e um dia de gestação, eu comecei a ter contrações, isso na madrugada. Então nós fomos até o hospital. O médico veio e confirmou que eu tinha então contrações para ter o parto. E ele então me examinou e viu que eu não tinha nada de dilatação. Mas até aí tudo bem, era o início. Então ali eu continuei no hospital, eu e minha esposa, a gente ficou orando, a gente ficou falando com Deus para dar tudo certo, o desejo então de ser o parto normal. Só que o que aconteceu, quando eu estava em torno de 9 horas no hospital, tendo contrações já de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, muita dor. Então o médico veio, me examinou mais uma vez e disse que eu não poderia ter parto normal porque eu não tinha nada de dilatação. Naquele momento foi um choque para nós, porque nós tínhamos psicologicamente, emocionalmente, nós tínhamos em mente ter um parto normal. E o médico disse não, continuando dessa forma, a gente vai estar colocando a tua vida, a vida da bebê em risco se continuar assim. Então, o doutor falou não, à 1h, naquele dia 18 de abril, vamos fazer a cesárea. Então, eu e meu esposo, a gente teve que, em fração de minutinhos ali, nos preparar para isso, então, para a cesárea. E então, durante a cesárea, deu tudo certo, assim. Só que acontece, quando a Esther nasceu, o doutor falou a palavra mecônio, que são aquelas primeiras fezes do bebê, de cor esverdeadinha, E então, quando a Esther nasceu, ela já tinha feito mecônio, dentro do útero. E o médico nos explicou que se a gente tivesse insistido no parto normal ou induzido o parto, que a gente estaria colocando a vida da Esther em risco. Então eu percebi ali que foi a mão de Deus na nossa vida, protegendo a Esther, me protegendo. Nós não sabíamos como estava por dentro, mas Deus sabia. Por isso eu vejo que eu posso testemunhar que Deus nos abençoou muito, porque a Esther então nasceu saudável, nasceu bem, nasceu uma bênção, deu tudo certo. E eu vejo que isso foi a mão de Deus sobre as nossas vidas, mesmo que o nosso desejo era parto normal, mas Deus sempre sabe além do que a gente sabe, do que os nossos olhos podem ver.
E continuando minha experiência com a cesárea, a gente veio para casa e eu passei um período chamado Baby Blues, que na verdade dura às vezes 15 dias, que é um período que a mulher que tem cesariana, ela às vezes pode ter um período de melancolia, que ela fica um pouco mais para baixo. Eu sei que eu ia tomar meu banho e eu tinha vontade de chorar. Vinha aquela vontade de chorar, aquela melancolia muito forte. Era um sentimento, assim, muito forte. E ao mesmo tempo a nenê pequena, né, bem pequenininha, bem novinha, e eu com aquele corte, né, cesárea, uma cirurgia, ela é uma cirurgia que não é fácil, são 7 camadas de pele que são cortadas, então recém-operada e com uma bebezinha para, tipo, tanto nós nos adaptarmos com ela, quanto ela conosco, né, e eu comecei ali também a amamentar, tive dificuldade na amamentação, não foi fácil, e eu passei esse período ali de melancolia, e eu lembro que eu falava com Deus, eu pedia, Senhor, não deixa eu ficar com depressão pós-parto, porque pelo que eu entendi, conversei também com uma médica amiga minha, esse período é normal, é algo hormonal, né? Mas se isso vai a fundo, pode se tornar uma depressão pós-parto. E eu então orei, eu lembro que eu falava com Deus, também conversava muito com meu esposo, e ele também me ajudou muito nesse período. Eu passei um período ali que pessoas davam muito palpite. Isso é uma coisa que quem vai ser mãe tem que se preparar, porque isso vem, as pessoas querem ajudar, não que elas queiram atrapalhar. Só que naquele primeiro período ali, principalmente no primeiro mês, a mulher ela fica muito frágil. A mente fica frágil, né? Você dorme muito pouco. Nos primeiros tempos, a criança mama cada 1h30, 2 horas. Então, a coisa fica tensa, né? E eu lembro que pessoas davam palpites, e isso me fazia ficar com a cabeça desse tamanho, grande, né? Assim, não era fácil. E o que me ajudou muito era falar com meu esposo. Por isso, você, mulher, que tem ali teu esposo para te ajudar, conversa com ele, fala com ele. Eu colocava isso para fora e isso me fazia, eu ficava mais tranquila. Ele me dizia, não, escuta, ouve num lado e vai pro outro. E é bem isso, tem que ouvir de um lado e passar pelo outro, e não dá pra ficar com isso. E eu falava muito com Deus também, novamente. Eu orava, eu falava, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. E tudo isso ia passando. E a gente tem que, o pai e a mãe, Deus, se ele nos dá um filho, uma filha, é porque ele vai capacitar a gente. Tenha certeza disso. Se Deus te der um filho ou uma filha, é porque ele vai te capacitar. E ele dá sabedoria como a gente deve agir. E a gente age da melhor forma possível. Perfeito ninguém é. Mas a gente precisa fazer do nosso jeitinho, porque se Deus deu uma criança para nós, é pra gente lidar com essa criança. Não é pro vô, pra avó, pro tio, pra tia, mas é pra gente, né? Pra gente lidar com essa criança. Então, o tempo foi passando. Outra coisa também, outra experiência em relação às vezes pessoas querendo visitar bem no início, quando a criança às vezes tem dias, não é aconselhável visita, né? Tanto o médico nos passou isso, porque a imunidade da criança, ela é muito pouca, não tem, na verdade, imunidade. E a mulher também. Então, esse período ali, nós tivemos muitas vezes que dizer não. E hoje a gente vê que a gente fez certo, né? Que é algo também necessário. Não é fácil, às vezes as pessoas ficam chateadas, às vezes a pessoa não entende, mas esse primeiro período ali, a pessoa recém-operada, a criança, né, o bebezinho, ali com a imunidade baixa. Então, é necessário compreender. Hoje eu vejo, agora que eu sou mãe, que é necessário compreender que o ideal no primeiro mês é não ter visitas, né? É ficar ali o casal e a criança se conhecendo, se adaptando. Então, essa foi a experiência que eu tive também, questão da amamentação, que não foi fácil. Eu precisei da ajuda de consultoras de amamentação da Unimed, que me ajudaram, Esther.
que me ajudaram muito, né? Se não fosse o conselho delas, eu não conseguiria fazer, né? Não conseguiria amamentar. E no fim eu sigo agora que Esther com 4 meses e eu sigo amamentando. Então é isso, pessoal. O que eu queria dizer para vocês? Você, mãe, fica firme, não desiste do teu sonho de ser mãe, não desista do seu sonho de amamentar. Já tinha momentos que eu chorava dando de mamar, que doía muito, não é nada fácil, para quem é mãe sabe disso, mas eu insisti e vejo que valeu a pena. Disse não às vezes para as pessoas e vejo que valeu a pena, porque nesse momento você precisa pensar em você e no seu filho, né? Em você, seu esposo, seu filho. Então que Deus te abençoe. Essa era a minha experiência, meu testemunho, e eu dou graças a Deus, porque em tudo que eu passei, desde lá de 2019 em diante, eu vejo a mão de Deus, os livramentos, e Ele nos deu a filha na hora certa. Nasceu então em 2023, esse ano, Deus nos deu esse presente, e agora com 4 meses, eu só tenho a agradecer a Deus. Esse é o meu testemunho.